eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha, nós estamos aqui para dar início a uma primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós sempre apresentamos aqui algumas informações para aqueles que estiverem participando conosco, já estejam inteirados a respeito do assunto da Escola Bíblica que será transmitido daqui a pouco às 10 horas da manhã. Essa primeira parte, ela consiste na apresentação de algumas respostas através de vídeos relacionadas ao assunto da Escola Bíblica de hoje. Respostas a perguntas que foram formuladas na última semana. Muito bem. O nosso tema, nós vamos continuar ainda falando sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos agora tratando do assunto na última carta do Apocalipse, que é a carta a Laodiceia. E nós vamos hoje abordar aqui o assunto baseado especificamente no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17. Então, no versículo 17, nós vamos ter duas boas perguntas, que nós vamos agora apresentar a primeira delas. A primeira pergunta diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 17, identifique o sentido profético das expressões. Letra A, rico sou. Letra B, estou enriquecido. E letra C, de nada tenho falta. Muito bem. Essa resposta será dada numa sequência de 3 vídeos, onde os irmãos vão falar cada um a respeito de uma das letras. Então, o primeiro, quem vai falar a respeito da letra A, vai ser a nossa irmã Cedineia Prado, que ela é da nossa igreja lá em Muniz Freire, no estado do Espírito Santo. Logo depois, sobre a letra B, quem vai nos falar é o diácono Márcio Carvalho, ele era de Barra Mansa, lá no estado do Rio de Janeiro. Depois, vamos ter outro diácono que vai nos falar também, que é o Adriano Arão, na letra C, e ele vai lá de Venda Nova, Venda Nova do Imigrante, uma cidade aqui do interior do estado do Espírito Santo. Vamos então às 3 respostas em sequência. A paz do Senhor, irmãos. Vou responder a pergunta 1 da EBD, letra A. Rico sou. Fala de um cristianismo autossuficiente, rico por si só, desprezou o grande eu sou e se colocou no governo, tomou o lugar do soberano, está enriquecido das coisas desta vida, rico das filosofias, teologias, com grandes templos onde os púlpitos se tornaram balcão de negócios, um cristianismo enriquecido com a razão, com teatros e todo tipo de entretenimento que levam o homem para distante de Deus. E Deus olha para essa igreja e diz: tu és pobre. Ela não possuía os elementos eternos que são a verdadeira riqueza. A letra B, estou enriquecido, fala de uma igreja que se diz estar cheia de recursos, que enriquece dos poderes temporais, coisas para essa vida, de bons pregadores, de homens famosos, cheio de cultura bíblica, cheia da razão, mas não tem a bênção da revelação. A paz do Senhor Jesus, respondendo à questão 1 da Escola Bíblica Dominical, em sua letra C, a expressão de nada tenho falta, no sentido profético nós podemos abordar que a igreja de Laodiceia, ela rejeita a operação do Espírito Santo. Ela não vive aquilo que é da eternidade. Ela não alcançou a revelação e não usufrui dos bens que essa revelação traz para a igreja fiel, que é a direção para a eternidade, os dons espirituais, a palavra revelada, em especial, então, a obra redentora. Ela vem a rejeitar todo esse projeto de salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É exatamente isso, a condição da igreja de Laodiceia, como uma igreja que diz: rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. É uma igreja que realmente julga que ela é rica e, portanto, enriquecida com aquilo de que ela diz não ter falta. Ou seja, é uma igreja que vive um evangelho racional, uma igreja material, um evangelho humano. Ou seja, ela vive o cristianismo, mas isso sem discernir a própria condição dela. Por isso a expressão do Senhor Jesus, quando ele começa dizendo: não sabes que és, Então é Jesus mostrando quem realmente é essa igreja e que ela não conhece a sua condição. Ela diz ser uma coisa que, na verdade, aos olhos do Senhor Jesus, ela não é. Então, por isso, na verdade, é uma igreja que ela não tem a riqueza espiritual, mas ela se diz rica apenas em coisas materiais, em cultura, em filosofia, em teologia. Uma igreja que está enriquecida de recursos
que só enriquecem os poderes temporais, políticos e assim por diante. Então, por isso, foi muito bem respondido, os três irmãos responderam muito bem as três perguntas. Por que essa igreja diz, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada? Muito bem, obrigado, irmãos, pela participação de vocês, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos agora então à segunda pergunta, que envolve também várias respostas. E a segunda pergunta, ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 17, o mesmo versículo, identifique o sentido profético de cada uma das características da igreja de Laodiceia. Faça a aplicação profética para a igreja dos nossos dias. Então, essas características estão na letra A, na expressão desgraçado, letra B, miserável, na letra C, pobre, a letra D, cego e a letra E, nu. Mas nós vamos ter primeiramente a resposta da letra A, letra B e letra C, que vão ser respondidas aqui pelos nossos, aliás, até a letra D. Quem vai nos responder? Primeiramente, a letra A, quem vai nos responder é o diácono Vitor. O Vitor Fernandes, ele é de Juiz de Fora, lá da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. E depois, a outra letra, a letra B, o diácono Nailton. O Nailton Oliveira, ele é de Barueri, lá uma cidade do estado de São Paulo. Depois vamos uma irmã, a irmã Rosineide, ela vai nos responder, ela é de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia, vai responder a letra C. E depois nós iremos ver também o comentário da letra D, que é o William Menezes, da letra B. Ele é de Manaus, lá do Amazonas. E a jovem Eliana da Gama, lá de Manaus também, no estado do Amazonas, vai a última parte, a letra E. Muito bem, vamos então a todos os vídeos em sequência, para nós vermos aqui que resposta, né, os nossos irmãos têm para nós hoje aqui. Vamos então ouvir cada uma das respostas. Respondendo a pergunta número 2, letra A, da Escola Bíblica Dominical, nós vemos que a expressão desgraçado está relacionada a uma igreja que perdeu a graça, uma igreja que abandonou o favor imerecido. E esse favor imerecido foi quando Jesus se entregou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e dar direito à salvação. E hoje vemos uma igreja envolvida com materialismo, a qual valoriza a cada dia as coisas dessa terra e abandona o profético. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor, respondendo a pergunta 2, letra B, que diz assim, miserável, fala de uma igreja cuja sua doutrina está baseada na interpretação pessoal e racional da palavra do Senhor. Ela não tem a revelação do Senhor, ela não está preocupada com a revelação do Senhor. Por isso que ela disse, de nada tenho falta. Ela está preocupada em trazer a pregação terrena, a pregação para as coisas dessa vida, coisa material, coisas que remete à obra criadora, à razão do homem. Amém? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Respondendo à questão C da pergunta de número 2, pobre. Pobre é uma igreja. Ela se tornou pobre porque ela não tem mais a riqueza da palavra revelada. Vive somente a palavra na letra. E Laodiceia, quando ela deixou o Pentecoste, ela perdeu a riqueza das revelações do Espírito Santo. Passou a viver a palavra na letra. Nós podemos ver em 2 Coríntios 3:6, que fala assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à letra D da pergunta número 2, a expressão cego, no sentido profético, é cegueira espiritual. É a incapacidade de discernir o tempo profético, a vontade de Deus de mover o Espírito. É viver sem visão espiritual. Aplicando para os nossos dias, a igreja fiel é chamada a ungir os olhos com colírio espiritual, ou seja, buscar discernimento através da palavra revelada. Em Provérbios 29:18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A obra do Espírito traz luz ao caminho da igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a letra E da questão número 2. A expressão nu fala daquele servo que não tem veste de salvação.
A igreja de Laodiceia, ela nos dá um grande alerta. Ela representa aquela igreja que vive na religião, que busca somente interesses para esta vida. Ela não tem a essência do Senhor, mas existe um povo fiel que vive em comunhão, buscando sempre ser guiado pelo Espírito Santo. Ela vive em santidade e graça. Ela sabe discernir o tempo profético. Muito bem, irmãos, que maravilha, né? Nós podemos ver uma resposta assim tão sequente, né? Em cada uma das colocações feitas pelo Senhor Jesus, nas quais o Senhor Jesus fez questão de dizer que para uma igreja que dizia ser rica, enriquecida e não tinha falta de nada, a primeira preocupação do Senhor Jesus foi dizer assim, e não sabes que és, né? Ou seja, ela não sabe porque ela não tem conhecimento. Por que não tem conhecimento? Porque não tem revelação. A expressão não sabes, quer dizer, não tem revelação. Então, ela, por não ter revelação, ela diz ser uma coisa que, na verdade, aos olhos do Senhor, aquilo não é verdade. Pelo contrário, o Senhor traça agora esse diagnóstico de uma igreja que se diz autossuficiente em tudo que tem, não precisa de nada, não precisa de comunhão com os outros, não precisa de bênção, não precisa de revelação, não precisa nem de vida eterna. É uma igreja que está preocupada com as coisas desta vida aqui. Mas a essa igreja o Senhor Jesus dá o diagnóstico, ou seja, ele mostra quem é realmente essa igreja. Então, por isso, é uma igreja que não tem mais a graça salvadora que havia na igreja ali de Filadélfia, né, dos dias de Filadélfia. Ela não tem mais essa graça salvadora daquela igreja ali. Também, miserável por quê? Porque a doutrina é baseada em interpretação racional. Presta atenção, irmão, interpretação racional, literária da palavra, palavra na letra. Então, isso é mendigância espiritual, né? E depois, ela é pobre por quê? Porque ela não tem a riqueza da revelação, da palavra revelada. Ela tem a pobreza da letra, por isso ela é pobre. Cego, por que cego? Porque não enxerga mais, não tem revelação, não tem a profecia, não tem visão, não tem a revelação do Espírito Santo, não tem dons espirituais. Então, é uma igreja cega. Então, ela não enxerga as coisas. Ela não tem o colírio para os olhos, né, para poder enxergar. Esse é um aspecto. E depois uma igreja nu significa o seguinte, uma igreja que não tem mais veste de salvação, ela não tem mais revestimento do Espírito Santo, ela não tem, portanto, testemunho para evangelizar, porque se ela não tem salvação, veste de salvação, então não tem testemunho. Isso, portanto, é uma resposta muito bem completa para os irmãos estarem bem a par do assunto, para daqui a pouco, na Escola Bíblica Dominical, poderem compreender melhor quando o assunto for colocado, né, o conteúdo doutrinário, for transmitido daqui a pouco pelo pastor Alexandre Gueiros. Muito bem, glória a Jesus. Agora sim, irmãos, vamos continuar e vamos para a classe de crianças intermediárias e adolescentes. E a pergunta é a seguinte, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para o Senhor Jesus habitar em nosso coração? Essa resposta virá primeiramente lá de Fortaleza, da classe de crianças da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E depois lá em Curitiba, na capital do Paraná, outra classe de crianças vai dar a segunda resposta. Então vamos a duas respostas em sequência. Lendo o Apocalipse, capítulo 3, no verso 20, o que temos que fazer para o Senhor Jesus habitar em nosso coração? Devemos ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir o coração para Ele entrar. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta da EBD, crianças, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para o Senhor Jesus habitar em nosso coração? Ouvir a voz do Senhor e abrir o coração. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, criança, tudo o que nós temos que fazer é exatamente isso, dar ouvidos, ou seja, ouvir a voz do Senhor Jesus significa dar ouvidos, né? Atender ao chamado dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém der ouvidos ao que eu estou falando, né? Então, é isso aí. E tem mais, e abrir o coração. Então, para Jesus poder agora entrar, e não só entrar, mas fazer morada, ou seja, com ele cearei e ele comigo. Muito bem respondido, muito bem colocado nas respostas, as crianças que leram a palavra do Senhor, isso é muito importante, glória a Jesus.
Amém? Continuando agora, irmãos, a nossa quarta pergunta, ela é dirigida para o grupo de acessibilidade. E ela é a mesma pergunta, só que ela diz o seguinte, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para Jesus morar no nosso coração? Então, tem o mesmo sentido, mas com uma linguagem mais acessível aos nossos irmãos. E nós vamos ter hoje aqui uma participação somente, que é do jovem Luiz Carlos. O Luiz Carlos, ele é da cidade de Castelo, no estado do Espírito Santo. Luiz Carlos, a paz do Senhor. Pai Senhor, irmão, estou aqui com o Luiz Carlos e a gente vai responder a pergunta da acessibilidade, que diz assim. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para o Senhor Jesus morar no nosso coração? Temos que abrir a porta do coração. A paz do Senhor Jesus. Amém, Luiz Carlos, é exatamente isso que temos que fazer, né? Abrir a porta do coração para que Jesus possa entrar, né? E mais ainda, ele possa morar no nosso coração. Então, Jesus vai morar no nosso coração. Muito singela a resposta, mas muito correta na sua participação. Obrigado, então, Luiz Carlos, pela sua participação. Ele é jovem, né, da nossa igreja lá em Castelo, no estado do Espírito Santo. Glória a Jesus. Sim, irmãos, nós ainda não terminamos. Por quê? Porque nós temos agora aquela classe maravilhosa, que é a classe dos bebês nossos, e é uma classe que é composta de todas as crianças, né, recém-nascidas, ou seja, de 0 até 3 anos de idade, incluindo as irmãs gestantes, que também participam dessa classe. E nós vamos ter hoje duas crianças, ou seja, 2 bebês. O primeiro vai nos falar lá do Rio de Janeiro, é o Samuel, da cidade de Magé, no Rio de Janeiro. E depois vai responder também, na classe de bebês, a Yasmin. A Yasmin Nascimento, ela é de Ponte Nova, em Minas Gerais, é da classe também de 0 a 3 anos de idade, já quase, talvez até já completando os 3 aninhos de idade, mas ela vai responder também. Então vamos lá, o Samuel e a Yasmin vão responder agora. Amém? Amém. Hoje o Samuel vai responder a pergunta 3, feita para crianças intermediários e adolescentes. O que temos que fazer para o Senhor Jesus habitar no nosso coração? Ouvir a voz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus? Amém. Yasmin, a paz? Jesus. Vamos responder a pergunta das crianças? Vamos. Isso, então vamos lá. Olha, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 20, o que temos que fazer para o Senhor Jesus habitar em nosso coração? O que nós temos que fazer? Ouvir a voz do Senhor Jesus. E o quê? E abrir nosso coração para ele entrar. E fazer morada em nossa vida. Amém? Amém. A paz? Amém. Amém, crianças, amém, bebês e também as mamães que participaram aí na resposta, ajudando na resposta, dando a eles o entendimento, né, da resposta. Que coisa maravilhosa os nossos bebês poderem participar da escola bíblica e assimilar o ensino da escola bíblica, tanto o Samuel quanto a Yasmin, muito bem colocado nas respostas, e o acompanhamento com aquele interesse todo especial de aprender da palavra do Senhor, de assimilar a palavra do Senhor nessa idade tão tenra, mas capaz de começar a entender o que é a presença de Deus. Que coisa maravilhosa, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, assim encerramos esta parte da Escola Bíblica Dominical, preparando os irmãos para daqui a pouco poderem participar da Escola Bíblica, e nós então convidamos para que você possa permanecer ainda no nosso canal de YouTube, para daqui a pouco às 10 horas da manhã participar do conteúdo doutrinário, profético, do ensino da Escola Bíblica. Isso vai ser muito bom para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe. Então daqui a pouco estaremos lá. A paz do Senhor Jesus.